Muito obrigada. Olá, pessoal, boa noite. Meu nome é Fabiola Monteles. Eu sou a atual coordenadora de comunicação do CREA Junho Maranhão. E sejam todos bem-vindos à nossa palestra com o tema Soft Skill, que é habilidade interpessoal, realizado pelo CREA Maranhão. E tenho a honra de ter como palestrante Mauro Lerai, presidente da Academia Maranhense de Administração. E ele tem um currículo riquíssimo, no qual ele é pós-graduado em gestão de política pública, em marketing, maçonologia e psicanálise, possui MBA em gestão empresarial, mestrado em marketing estratégico e doutor em marketing. Ele é coordenador de curso de graduação em administração e ciência contábeis e coordenador do curso de pós-graduação em MBAs nas áreas de negócios na Faculdade DEFO, em São Luís. E hoje a gente, com muita alegria, vamos acolher ele. Seja muito bem-vindo. É uma honra para nós receber a sua presença aqui em CREA Junho Maranhão. E você já pode dar início. Obrigado, Fabiola. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos, em especial ao professor Telmo, que eu já vi que está presente aí, ele que me fez o pedido, né? E quando um amigo faz o pedido, é uma ordem. Eu espero que vocês gostem, vai ser um bate-papo, eu espero que não seja um monólogo, né? Somos poucos aqui presentes, então, conforme eu for falando, se vocês tiverem aí interesse em interpelar, em fazer alguma arguição, algum tipo de complemento, fiquem à vontade, tá? Não precisa esperar chegar até o final para falar, não. Basta levantar a mãozinha aí, ou escrever no chat, enfim, que a gente vai dinamizando o nosso bate-papo, né? Para que vocês possam também ter um apelo visual um pouco maior, eu vou compartilhar minha tela, para que vocês possam também já verificar tudo aquilo que eu estou dizendo, né? Para não ficar só olhando para o meu rostinho bonito, mas para que vocês também possam visualizar a apresentação aí sobre os soft skills, ou as soft skills que nós vamos começar hoje, tá? Na nossa apresentação aí tem uma trilha de aprendizagem sobre o que nós vamos ver hoje, então eu vou fazer primeiro um nivelamento sobre quais são aí as condicionantes ou determinantes de comportamento, para poder chegarmos até o conceito de competências, que é no frigir dos ovos, é o que se refere às soft skills e às hard skills, enfim, são conjuntos de competências. Então, esse nivelamento ele vai ser importante para, a partir daí, falarmos os tipos de competências e até chegarmos no ponto principal, que são as soft skills e as diferenças delas para as hard skills e como que as soft skills elas se encaixam no nosso desenvolvimento de aprendizagem tradicional, no mundo padrão, tá? A partir daí, nós vamos falar sobre o que as organizações buscam hoje em dia, e, obviamente, tentar associar isso às soft skills, e, por fim, eu vou dar algumas dicas sobre como desenvolver as soft skills em dois contextos distintos. Um contexto organizacional, vocês enquanto líderes de equipes, e no outro contexto individual, né, para cada um de vocês saírem daqui com algumas dicas específicas, vão ser 5, para que vocês possam desenvolver as suas próprias soft skills, se assim, obviamente, desejarem, tá? Antes, porém, eu não sei quem está aí no celular, no computador, enfim, mas para aqueles que tiverem com duas telas, né, dual screening aí, tanto no computador quanto no celular, eu já vou compartilhar um QR Code exclusivo dessa palestra de hoje, né, para o CREA Júnior, para que vocês possam escanear e aí ter acesso a essa apresentação. É uma apresentação privada, fechada, portanto, vocês, só aqueles com o link é que vão conseguir acessar depois, mesmo depois da palestra aqui de maneira síncrona, e mesmo que ela esteja disponível lá no YouTube, no meu canal do YouTube, a partir de amanhã, provavelmente, mas ainda assim vocês vão poder, a qualquer momento, aí, um clique no celular, poder acessar sempre que quiserem esse conteúdo, né? Então, isso vai ser muito importante para vocês, caso assim desejarem. Se estiverem só pelo celular, depois falem aí com a Fabiola, ela me pede, eu posso compartilhar o link e ela passa para vocês sem problema nenhum, tá bom? Podemos começar então, né? Vamos lá para o nosso nivelamento, primeiramente, tá? É importante que nós saibamos do que se trata as soft skills a partir da sua gênese, né? Mania de professor, eu não gosto de falar de um tema sem explicar o contexto. De onde vem isso e por que, que a gente está falando disso e por que, que é importante falar disso, né? Então, as soft skills, se a gente for fazer uma tradução literal, skill é habilidade em inglês e soft é algo macio, né?
elas não são necessariamente exclusivamente uma habilidade. Soft skills são um conjunto de competências, e a gente precisa entender o que é uma competência e por que a gente tem que estudar competência quando a gente estiver estudando o nosso relacionamento com os indivíduos, nosso processo comunicacional, a gestão de pessoas de maneira geral. Olha, eu quero dizer para vocês algo que talvez vocês ainda não tenham se atentado, e eu até espero que sim, né, que independente da profissão de vocês, eu não sei se aqui tem a galera só da engenharia ou se tem outras pessoas de áreas correlatas, mas independente da profissão que tenham escolhido, todos vocês não vão lidar com planilhas, prédios, projetos. Vocês vão lidar eminentemente com pessoas. E nós precisamos entender como se dá esse processo comunicacional e o que pode prejudicar essa nossa relação social e o que pode ajudar isso. Por isso que as soft skills são tão importantes, tá? Elas são consideradas um elo fundamental dentro desse contexto das determinantes de comportamento. Bom, as determinantes de comportamento, elas são muito estudadas a profundidade vasta, né? Em uma das minhas áreas de atuação, que é lá na psicanálise, enfim, mas aqui a gente precisa entender só o básico, né? Há vários fatores, por assim dizer, ou várias determinantes ambientais, internas ou externas no indivíduo que vão acabar balizando o seu comportamento. Muitas mesmo. Muitas dessas determinantes. E sempre que a gente está tratando de gente, de pessoas, nós precisamos entender quais são os gatilhos e as âncoras que fazem essas pessoas terem determinados tipos de comportamento, ações ou omissões no dia a dia, inclusive nós mesmos, né? É muito importante que nós saibamos disso. Então, essas variáveis que vão influenciar essas condutas, elas são chamadas aí de determinantes de comportamentos. Eu, inclusive, coloco aqui uma citação indireta, né, do Almeida e Rebelo, no seu livro de 2011. Isso é menos importante, a gente não precisa entender o conceito apenas para nivelar mesmo, né? Mas essa não é a única variável que a gente vai estudar, que são as competências. Tem várias outras que ao longo da carreira de vocês, da caminhada profissional de vocês, vocês vão se deparar na sua própria construção de personalidade, de arquétipo, de persona, como vão encontrar nos outros, né? Essas variáveis que vão influenciar, vão condicionar o comportamento das pessoas, normalmente vão estar associadas a esses grandes grupos, né, significativos de determinantes de comportamento, como cultura, as relações familiares, e aqui a gente entra em questões psicológicas de id, etc., religião, os grupos sociais por afinidade dos mais diversos possíveis, as próprias experiências empíricas, né, aquilo que não é, de alguma maneira, ensinado no banco das escolas ou das academias, e os conhecimentos técnicos adquiridos, tudo isso, obviamente, vai acabar moldando, né, o comportamento. Né? Tem um autor chamado Vygotsky, né, dos pais da psicologia moderna, e ele sempre fala que a psique humana ela é muito mais baseada em fatores históricos, culturais, do que necessariamente biológicos. Né? Então, todos esses fatores externos aí é que vão dizer quem nós realmente somos e como nós nos comportamos no dia a dia. E isso é muito, muito, muito importante que nós saibamos, até para a gente ter mais empatia, se colocar no lugar do outro. Né? Se eu não me coloco no lugar do outro e não entendo que o outro é influenciado por essa série de variáveis aí, não só no momento atual, presente, mas durante toda a sua vida, e essas variáveis vão formar quem eles são, assim como formaram quem nós somos, nós vamos acabar sem conseguir nos conectar com eles, sem ter a empatia necessária e, por vezes, criar algum tipo de ruído no processo comunicacional, nas relações humanas, enfim, e às vezes perder contratos, perder projetos, perder clientes, perder oportunidades de trabalho, de emprego, enfim, de negócios, de parcerias e sociedades, simplesmente por uma inabilidade social, pela falta de capacidade de nós entendermos que o outro é um ser heterogêneo, diferente de nós, composto por essas séries de variáveis que nós chamamos de determinantes de comportamento. E essas determinantes de comportamento, elas vão ter alguns desdobramentos importantes, tá? No dia a dia das pessoas. Essas determinantes de comportamento é que vão determinar os valores, as crenças, as atitudes, as emoções e as competências. As competências aí estão destacadas de uma cor diferente, porque é disso que se trata o nosso bate-papo, né? A gente vai falar de soft skills, mas é importante que nós entendamos que há outros desdobramentos além das competências, né? Há os valores, as crenças, as atitudes, as emoções, tudo acaba derivando
daquelas determinantes de comportamento, daquelas grandes variáveis que nós vimos acima. Então, antes de julgar, gente, já vai para o primeiro ensinamento da noite, né? Antes de julgar o porquê alguém fez alguma coisa, é muito importante que nós tentemos, pelo menos tentemos, mesmo que não consigamos, pensar em todos esses quesitos, em todas essas variáveis que formam a conduta do outro. Porque o outro não é igual a nós, então eu não posso esperar simplesmente que ele tome a mesma atitude que eu tomaria, ou que ele faça a mesma escolha que eu escolheria se estivesse na sua posição. Isso é muito importante, é a primeira dica de hoje, né? Hashtag fica a dica. Pois bem, então as competências, elas são uns desses desdobramentos, né, das determinantes de comportamento, e ainda assim as competências a gente precisa entender de onde surgiu esse termo, o que, que é, para onde vai, enfim. Eu não preciso ser vidente para ter certeza que em algum momento na vida de vocês, vocês já chamaram alguém de incompetente ou alguém de competente, ou, enfim, atribuíram esse estigma positivo ou negativo a qualquer outra pessoa em qualquer situação. Mas sinto lhes dizer que isso foi um erro, um equívoco, né? Porque competência ela não deve, é uma palavra que não deve ser tratada como um adjetivo, mas sim como um substantivo, né? Esse conceito ele é um conceito recente, da década de 70. Poxa, Mauro, mas já faz quase 50 anos, é recente? Sim, se a gente for avaliar a história da evolução do pensamento da humanidade, é muito, muito, muito recente, né, que o David McKeown ele trouxe pela primeira vez esse conceito de competências, né, que envolve aí o que o Cunha falou em 2014, não é muito diferente do que o McKeown já dizia lá na década de 70, né? A integração de três coisas, né? De conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí eu coloco até em amarelinho aí, né? O conhecimento é o saber, né? A habilidade é o saber fazer, know-how, como dizem os americanos, e as atitudes é o saber ser, ou querer fazer. Né? Isso tem uma diferença muito grande. Vou dar um exemplo, porque pode parecer meio confuso agora na mente de vocês, né? Meu Deus, esse cara me deu um nó na cabeça. Mas é simples, na verdade. Imagina só que todos nós estamos online agora e, de repente, está muito chato ver esse cara de bigode falando aí. E aí a gente vai dar um Google, né, para, sei lá, descobrir como é que faz um bolo de cenoura com chocolate quente. Que nem a musiquinha lá do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Vai lá, a gente dá um Google e vai aparecer 100 mil páginas lá sobre como fazer um bolo com chocolate quente, um bolo de cenoura. Bom, eu vou lá, vou clicar em qualquer uma desses resultados da minha busca e vou ver um passo a passo, um tutorial, né, com os ingredientes, sobre como fazer, enfim. Naquele momento, se eu tiver o meu processo psicológico básico da atenção necessária, né, e a cognição específica, eu vou conseguir compreender aquilo que está escrito. Logo, eu vou adquirir o conhecimento. Eu vou saber como realizar aquilo, né? É o saber saber. Eu li, enfim. Mas eu adquirir aquele conhecimento não me garante, a princípio, as habilidades para fazê-lo. Ora, não é porque eu sei como fazer que eu vou saber fazer. Aí, de repente, hoje vai ter o jogo do Flamengo mais tarde, eu acho chato, e eu vou querer ir lá fazer o bolo de cenoura com chocolate quente. Bom, eu tenho certeza que vai sair um gosto bem ruim, uma porcaria, né? Porque eu nunca fiz, eu não faço a menor ideia, não tenho a praxe, né? A prática de realizar aquilo. E esse é o saber ser, o saber fazer, perdão. A gente precisa muito de repetição, né, para ter habilidade mesmo, né? A habilidade que é diferente do conhecimento. A habilidade vai precisar de repetição, a habilidade vai precisar de domínio quase que inequívoco daquilo que a gente está realizando. E a atitude, que é o saber ser, é o querer fazer, é ser proativo para aquilo, porque se, mesmo que eu tenha habilidade, eu saiba fazer alguma coisa, mas se eu não quiser fazer, se eu for protelador, proscratinador, enfim, deixar isso para depois, de qualquer forma, eu não vou reunir competências necessárias para isso, porque, segundo o conceito da palavra competência, tem a ver aí com conhecimento, habilidade, atitude, ou seja, eu preciso saber como, eu preciso saber fazer, realizar mesmo, e preciso querer realizar, tá? Isso é muito, muito interessante, que até o Daniel Goleman e o Spencer Júnior, lá na década de 90, com a sua teoria das múltiplas inteligências, né, onde ele quebrou aquele paradigma só do QI para o QE, enfim, para vários outros tipos de inteligência, eles citam também as competências da mesma forma que o McKeown trabalhava, não apenas como um conjunto de conhecimentos, mas conhecimentos, habilidades e atitudes. E aí eu trouxe até um gráficozinho para vocês para ficar mais fácil de lembrar. Né? Lá para os meus alunos, eu consigo falar da sigla CHA, C-H-I-A, para eles não esquecerem nunca
associar competências a essa sigla chá, conhecimentos, habilidades e atitudes. Então, se eu tenho conhecimento, reúno os conhecimentos necessários para realizar determinada atividade, um conjunto de tarefas, tenho habilidades para tal e atitude para fazê-lo, onde esse ponto se converge aí, eu consigo ter as competências. Então, não existe alguém incompetente, galera, ou alguém competente. Existem pessoas diversas no mundo todo com competências diferentes. Existem profissões com competências diferentes. Então, imagine vocês que são estudantes ainda de engenharia, né? Vocês sabem coisas sobre engenharia que eu não faço a menor ideia, talvez nunca descubra, nunca saiba. Isso não significa que eu seja incompetente, de maneira nenhuma. Significa que eu reúno competências diferentes de vocês, bem como vocês não reúnem os conhecimentos e habilidades e atitudes que eu reúno para realizar as minhas outras atividades que eu tenho na área de marketing, na área de gestão educacional das empresas, enfim, em todos os outros, né, como escritor dos livros e todas as outras coisas. Então, são saberes diferentes, com habilidades diferentes e atitudes diferentes, baseado nisso que nós temos o conceito de competência. Tudo bem até aí, gente? Estou conseguindo me fazer entender? Tudo bem. Obrigado, Isabel e Matheus. Pensei que eu tinha ficado sozinho e todo mundo tinha ido assistir o Netflix, aí, alguma coisa diferente. Então, não me deixe no monólogo, por favor. Beleza, então, se a gente conseguiu entender aí o que é competência, agora a gente já pode avançar para coisas um pouco mais profundas acerca das competências, até a gente avançar lá para as soft skills, tá? Primeiro aqui, há dois tipos de competências básicas, né? As competências transversais e as competências específicas. Ou seja, as competências específicas, elas são um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes específicas, normalmente técnicas, normalmente formacionais, normalmente que vão determinar a capacidade de execução de uma tarefa específica. E as competências transversais, os conhecimentos, habilidades e atitudes transversais, eles têm a ver com outras atividades não especificadas, né, de maneiras, atividades sociais, como nós costumamos dizer, competências complementares. E nós vamos já ver esses tipos de perspectiva para ficar mais claro para vocês e a gente associar as competências transversais e as competências específicas, as soft e as hard skills que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá? Bom, as perspectivas que eu trago são quatro, tá? Quatro. As competências como qualificações, competências como atribuições, competências como características pessoais e competências como comportamentos ou ações. Isso tudo, pessoal, são mapeados de maneira inconsciente até por todos nós o tempo todo, né? E formam o que nós chamamos de arquétipos. Mas alguns são mais e melhor percebidos do que outros. Por exemplo, as competências como atribuições, que são considerados aqueles elementos extrapessoais, né? Aquilo que você consegue realizar, por assim dizer, no dia a dia, enquanto resultado de uma tarefa e etc., elas são muito mais perceptíveis do que as outras, né? As duas que estão aí em lilás, elas são mais perceptíveis que as cinzas, né? Então, como são extrapessoais, você consegue avaliar, mensurar, mapear um resultado, é óbvio que eu consigo verificar melhor um conhecimento, uma habilidade, uma atitude de alguém com relação a essas competências a partir da perspectiva das atribuições. A mesma coisa acontece das competências a partir da perspectiva dos comportamentos ou ações, que são as características interpessoais das pessoas, né? A forma como elas se relacionam uns com os outros, a forma como ela aceita ou rejeita determinado tipo de proposta ou ideia, a forma como ela bloqueia ou abraça qualquer tipo de mudança, a forma como ela se relaciona com um par, com um subordinado, com um superior, a forma como ela desenvolve um processo comunicacional face-to-face, cara a cara com alguém, ou de maneira síncrona, online, a forma como essa pessoa, enfim, consegue de alguma maneira criar rapport, se conectar com outras pessoas no dia a dia, isso também é muito perceptível, né? Nós conseguimos ver se a pessoa é uma pessoa mais fechada, mais aberta, se ela tem dificuldade de se relacionar ou não, se ela é comunicativa, se ela é expressiva, se ela consegue aí se fazer entender mais e melhor que outros. Então, normalmente, as competências a partir dessas duas perspectivas, né, como atribuições e como comportamentos ou ações, nós conseguimos ver mais e, portanto, mensurar de maneira mais assertiva. No entanto, há outros tipos também, né, as como qualificações, que são aquelas
extrapessoais também, mas que normalmente não estão associados a tarefas, e nós temos como traços ou características pessoais essas mais avaliadas aí pela galera da minha outra área de atuação, né, da psicanálise ou psicologia, porque são características mais intrapessoais da pessoa com ela mesma, e aí a gente vai avaliar algum tipo de traço de personalidade específica a partir disso. Para a gente, no nosso bate-papo aqui, né, para o mundo real, para aquilo que se percebe, o interessante de vocês lembrarem são apenas essas duas perspectivas que estão em lilás. As perspectivas de competência como atribuições e as perspectivas de competência como comportamentos ou ações. Essas são as duas principais que vocês devem lembrar, porque essas duas é que vão estar atreladas às soft e às hard skills, né, que eu vou falar daqui a pouquinho. As hard skills, pessoal, aqueles conhecimentos mais duros, né, eles estão normalmente associados às competências como atribuições, e as soft skills eles vão ser associados à perspectiva de competências como comportamento ou ação, que a gente vai ver agora, tá bom? Ok até aí do nivelamento, gente? Alguma dúvida? Alguém quer fazer algum comentário, pergunta ou complemento? Tudo ok, por enquanto. Tá fluindo bem. Obrigado. Qualquer coisa, por favor, não me deixem no monólogo. Perguntem. Diga, o Antônio disse que gostaria de perguntar alguma coisa. Diga, Antônio. Fica à vontade, Antônio Marcos. Pode abrir o microfone aí, falar, ou digitar no chat, enfim. Sim, desenvolva. Vou falar aqui porque talvez as pessoas não estejam lendo o chat, aqueles que estão no celular. Ele diz que muita gente esquece de estudar, principalmente sobre matemática básica. Continue, Antônio Marcos. E aí, diga. Acho que era só esse o comentário dele, né? Beleza. Então depois a gente volta a tentar conectar o comentário dele aí com o que a gente está falando sobre soft e hard skills. Bom, dito isso, feito esse nivelamento, então, se ninguém tem nenhum comentário, dúvida ou pergunta sobre nivelamento, a gente segue adiante para falar sobre as hard e as soft skills, tá? Eu já disse para vocês que as hard skills, elas estão associadas àquelas competências que eu consigo mensurar, né, que eu consigo avaliar, que eu consigo perceber como uma atribuição. E as soft skills, elas vão estar associadas a outro tipo de competência mais brandas. Mas o que a gente ainda precisa saber sobre isso, pessoal? As hard skills, elas são competências mais específicas que têm como um parâmetro básico aquilo que eu consigo medir. Então, uma hard skill, por exemplo, ela pode ser mapeada por um diploma, um certificado, pode ser uma competência técnica específica, como digitar um texto, mexer num software, desenvolver um conjunto de tarefas específicas na área da engenharia, por exemplo, fazer um gráfico, desenvolver uma fórmula, enfim, alguma coisa nesse sentido, conseguir saber que tipo de estrutura é necessário para construir determinado tipo de prédio, de construção específica. Bom, esses tipos de conhecimento, eles são considerados hard skills. Aprender a falar uma língua, inglês, português, qualquer outra, hard skills. Tudo aquilo que eu consigo mensurar de maneira externa, seja através de algum produto, de alguma tarefa específica, né? Ou seja, algo que eu nem precise realizar a tarefa, mas que eu consiga comprovar, por exemplo, como um certificado de um curso, uma formação acadêmica, né? Tudo isso a gente pode considerar como hard skills, aquela competência mais dura, aquela competência técnica. Enquanto as soft skills são diferentes, elas são competências complementares, transversais, como nós vimos, né? Normalmente elas são associadas a competências sociais, a nossas habilidades de socialização. E isso é muito interessante se a gente for estudar o contexto, né? Tem alguém aqui nessa sala, fora eu e o professor Telmo, que tenha mais de 30 anos? Levanta a mãozinha aí se tem, digita no chat sim ou não. Quem tem Eu mais de acredito. 30 anos aí, fora eu e o Telmo, digita sim. Sabe 28? Não, mais de 30. Acredito que não tenha, mas Beleza.
Por que eu perguntei isso, gente, para vocês? Porque nós vivemos uma transformação global, né? Nós que nascemos no século passado, né, eu, por exemplo, nasci em 82, e eu cresci na década de 80 e 90 aprendendo a ser super especialista, né? Era um momento global, do final da década de 90, ou de toda a década de 90 e do início dos anos 2000, em que nós vivíamos de uma sociedade de super especialização, né? Era, saiba assim, saiba pouco, mas saiba bem. Esse era o principal ditado, né? Então, nós precisávamos sempre saber muito mais sobre o que quer que seja que nós fôssemos fazer e ignorar todo o resto. Ou seja, eu precisava escolher ser ignorante em muitos aspectos para ser um super especialista numa única área. E isso não acontecia no passado, né? Se você for ver os grandes pensadores do passado, eles tinham várias atuações. Não era filósofo, matemático, poeta, político, etc. e tal. E isso foi se perdendo ao longo do tempo. Então, desde o final da Segunda Guerra Mundial, aí os baby boomers, durante até o final do século passado, nós vivíamos num momento histórico da superespecialização. E essa superespecialização foi muito legal, porque propiciou também, obviamente, muitos avanços tecnológicos em vários aspectos. Ela prejudicou muito as relações sociais. Mesmo essa geração que é de vocês, que são os filhos dessa geração aí de 70 e 80, ainda influenciado pelos pais, eles têm muita dificuldade de socialização. Nós vemos pessoas aí super boas em se relacionar online, em serem especialistas de Instagram, de Facebook, né, mas com dificuldades gigantescas de ter uma conversa cara a cara, de conseguir fazer um pitch, de apresentar suas ideias, né, dificuldade de conseguir fazer uma palestra, né, de falar em público, coisas simples, né, que outrora na humanidade não tinha. Dificuldade de ter empatia pelo outro. Né? Nós vivemos num momento de intolerância gigantesca, onde as pessoas acham que o mundo só é A ou B, né? Quando, na verdade, o mundo é A e B, e C, e D, e várias outras coisas. Né? Então, por mais que nós vivamos também numa pseudo-era de diversidade em todos os aspectos, né? A gente sabe que, na verdade, não é. Infelizmente, as pessoas estão cada vez mais ignorantes, no sentido de ignorar o outro, né? Ignorar o que o outro pensa, o que ele faz, enfim, nos falta empatia, nos falta soft skills. E que bom que esse contexto dos últimos 60 anos, quase 70 anos, tem mudado, né? Então, esse perfil de profissionais super especialistas, ele já está começando a definhar. Então, o mercado atual hoje, ele já pede profissionais polivalentes, profissionais que, obviamente, saibam muito daquilo que ele precisa saber, mas, no entanto, que ele também conheça de outras questões, não só de outras profissões, mas que ele também tenha, sobretudo, habilidades sociais para conseguir desenvolver trabalhos em equipe, para que ele possa conseguir engajar pessoas, que ele possa conseguir ser criativo, que ele possa conseguir ser resiliente, que ele possa conseguir, enfim, influenciar equipes para chegar a um resultado específico. E todas essas competências que eu estou falando, elas são competências soft, né? Elas não se aprendem na faculdade. Você não vai aprender na faculdade aí, na UFMA ou qualquer outra, qualquer curso de engenharia, você não vai aprender resiliência. Você não vai aprender empatia. Você não vai aprender, de alguma maneira, a ser carismático. E todas essas competências que eu estou dando exemplo são competências soft, necessárias, né, para nós desenvolvermos as nossas atividades, quaisquer que elas sejam, porque nós vivemos em sociedade. O homem é um ser social. O ser humano não é uma ilha. Isso é muito importante. Vou até fazer uma pergunta aqui para a Fabíola, por exemplo, já que ela é nossa anfitriã de hoje, né? Eu vejo que a Fabíola, pelo que aparenta, eu não a conheço pessoalmente, tá, gente? Mas aí, muito bonita, deve ser vaidosa. Eu tenho certeza que a Fabíola escovou o dente hoje, talvez várias vezes hoje no dia. Não é isso, Fabíola? Sim ou não? 3 vezes, beleza. Fabíola, me diz uma coisa, quantas pessoas foram necessárias para você escovar o dente hoje? Oi? Quantas pessoas foram necessárias para você escovar o dente hoje? Só de mim. Só você? Pois é, né? A maioria das pessoas pensa assim, mas não é, Fabíola. É Foram pelos outros. precisos centenas de milhares de pessoas que talvez você jamais conheça
pessoas que já existiram, não estão mais aqui, pessoas que ainda existem. Foi preciso alguém ter inventado a pasta, a escova, alguém ter produzido, foi preciso as pessoas que trabalham no supermercado ter colocado na prateleira, foi preciso alguém lhe fornecer esse recurso, seja quem provém a sua família, seja o seu empregador, se você trabalha, presta serviço para alguém, foi preciso alguém ter inventado package, foi preciso, há dezenas de anos atrás, alguém construir o saneamento básico para que pudesse chegar água na sua residência, para você ligar a torneira, foi preciso alguém inventar a torneira, colocar isso, enfim. Veja, eu estou dando esse exemplo, não é para constranger a Fabíola de maneira nenhuma, é para provar para vocês que nós somos seres sociais, portanto, interdependentes. E muitas vezes, por mais óbvio que isso pareça, as pessoas esquecem disso. E o que eu mais ouço, às vezes, dos mais jovens é assim, não estou nem aí para o que pensam de mim. E eu confesso que eu fico com uma gigantesca vontade de sorrir. Né? Ainda bem que agora a gente usa máscara quase o tempo todo, então, porque às vezes eu não me controlo. Porque isso é uma grande bobagem. É óbvio que eu tenho que me preocupar com o que os outros pensam. Porque tem um ditado da sociologia que diz que o homem só é o que a sociedade permite que ele seja. Então, não importa o quão você se ache qualquer coisa ou tenha certeza, mas você só vai ser legitimado se os outros assim o verem também. Então, nós precisamos pensar nas nossas soft skills, em como desenvolver essas competências para que nós possamos nos relacionar mais e melhor, entendermos mais o outro, né? Conseguimos compreender que, por mais que a nossa profissão seja fantástica, nós temos profissões distintas, mas todas as profissões são importantes, portanto, não existe um profissional mais importante que o outro, existem competências diferentes e todas essas competências necessárias, isso por si só já vai garantir que nós tenhamos uma melhor relação com o outro profissional. Então, é muito, muito importante que a gente desenvolva as nossas soft skills, principalmente porque o mundo se especializou em construir as hard skills, aquelas competências específicas. E isso daí vocês estão bem assistidos desde criança e vão continuar. Mas as soft skills, ninguém vai conseguir fazer isso por vocês. Vocês mesmos é que vão ter que desenvolver isso, e por isso é um ponto de reflexão. Por isso que é tão importante a gente ter um momento para conversar sobre isso, né? E antes que me perguntem, porque todo mundo tende a me perguntar quando eu falo de soft skills, professor, então quer dizer que as soft skills são mais importantes que as hard skills? De jeito nenhum. De maneira alguma. Ambos os grupos de competências, eles são importantes. E eu sempre trago aí o T-Model, né? Que é o modelo T de aprendizagem norte-americano, que é uma aprendizagem que faz uma analogia, né? Esse modelo T aí é uma analogia aos dois grandes grupos de competência, né? A base do T, profunda, enraizada, maior até, ela deve ser construída como as hard skills devem ser, entranhadas, né, na nossa formação, para que nós consigamos desenvolver aquilo que é necessário. Imagina só um médico que não souber, enfim, aferir uma pressão de alguém, dar um ponto, nem ele que faz isso normalmente, um técnico de enfermagem, mas ele tem que saber o básico, o beabá. Né? Imagine só um engenheiro não souber fazer um cálculo básico, né? Como disse o colega ainda há pouco, da matemática simples, né? Apesar de que quem faz o cálculo é a máquina, né? Calculador ou computador, não somos nós. Mas ainda assim ele precisa saber como construir isso. Né? Então, é óbvio que as hard skills elas são fundamentais e nós precisamos construí-las. Mas lá no topo do T, nós temos uma outra barra, uma barra horizontal. E essa barra deve ser a barra das competências soft, aquelas competências sociais. É a barra realmente que vai ser fundamental para que nós consigamos fazer valer todas as nossas hard skills. Eu vejo muitas vezes, pessoal, profissionais fechando portas, mesmo super inteligentes, super realizadores, pessoas, de fato, com um conjunto de competências hard extraordinárias, mas eles têm as portas fechadas só por inabilidades comportamentais. Eu gosto muito de dar um exemplo que eu não vou poder dar agora, porque essa palestra vai para o YouTube, né, e de repente essa pessoa pode ver e achar que eu estou falando dela, enfim. Mas eu vou fazer um exemplo análogo, porque é uma situação que eu já vi muito no mercado. Tá? Normalmente, galera, as pessoas elas são contratadas, convidadas para projetos, convidadas para sociedades, enfim, envolvidas em atividades profissionais, baseado na perspectiva dos resultados que elas podem entregar. Então, obviamente, nas suas competências hard. Mas, normalmente, elas são desligadas, desconectadas, descontinuadas, não recebem mais convites, são demitidas, enfim, são afastadas de grupos sociais por suas inabilidades soft. Né? Por quê, gente? Porque se a gente erra,
a gente pode corrigir. Errar é humano, todos nós vamos errar. Então, melhorar as nossas competências hard faz parte da vida de todos nós, e até por isso eu coloquei aí o lifelong learning, né, que é o aprendizado para toda a vida. Nós precisamos sempre continuar aprendendo. Então, errar é humano. Então, ninguém vai te excluir de nada porque você cometeu um erro, porque você falhou em determinada competência hard. Mas pode ter certeza que as pessoas vão te excluir se você não tiver uma habilidade comportamental, se você, de alguma maneira, tiver comportamentos e atitudes que vão destoar daquele grupo social, daquela empresa, se você, de alguma maneira, não conseguir se sociabilizar, não ser sociável, ou não conseguir, de alguma maneira, se conectar com o que as pessoas estão esperando de você, né? Toda posição social ou profissional, ela tem ônus e bônus. E a sociabilidade, ela é inerente a todas as profissões, né? Por nós estarmos interconectados. Então, a gente precisa pensar nisso, tá? Por vezes, a pessoa vai ser demitida porque ela não consegue se encaixar, não é porque ela não é boa, seja porque ela é soberba, seja porque ela não tem um bom relacionamento com os colegas, seja porque ela cometeu algum tipo de ingerência, né, com seus superiores, seja porque ela trata mal os subordinados, aqueles que estão abaixo, seja porque ela, sei lá, não consegue ter empatia pelo cliente, não percebe que quem paga o salário dela é o cliente, aí o gestor percebe isso e demite. Então, assim, as demissões, elas são por inabilidades comportamentais. Eu sempre falo que eu tive um professor, Rubem Rico, um dos vários professores que eu tive no mestrado lá na Argentina, que ele brincava com a gente quando falava disso, que se ele tinha um idiota e treinava o idiota, ele só ia ter um idiota treinado. Por quê? As competências soft ele não ia conseguir mudar. Né? E o treinamento ele é muito mais um processo de repetição para desenvolver uma habilidade específica. Ou se é uma habilidade específica, ela está associada às competências hard. Né? Mas ele não ia conseguir mudar o comportamento daquela pessoa, a conduta, os valores, né? Como que aquela pessoa age. Então, com esse tipo de coisa não se negocia e por isso as pessoas são afastadas de projetos. Então, é muito importante isso. Olha, eu ministro aula também no curso de medicina da UFMA, como vocês sabem. E lá eu ouço muito dos próprios professores, e lá tem professores de áreas variadas, né, sobre como os médicos têm dificuldade de se sociabilizar com enfermeiros, com psicólogos, com técnicos de enfermagem, com funcionários do administrativo, né? Ou seja, falta habilidade social e muitas vezes eles são excluídos de grupos ou de equipes multidisciplinares por conta disso. E eles mesmos têm consciência disso. É interessante como eles já estão buscando um pouco mais desenvolver as suas soft skills. Né? Isso serve para todas as profissões. Isso é muito importante para vocês também. Imagina, os engenheiros eles vão tratar com design de interiores, com arquitetos, com mestres de obra, enfim, com profissionais das mais variadas, dos mais variados níveis intelectuais, formações, vão lidar com clientes, vão lidar, às vezes, com o poder público, empresas privadas, ou vão ser empresários, vão desenvolver seus próprios projetos e vão ter funcionários trabalhando para eles. E se vocês não tiverem as habilidades sociais necessárias, não importa o quão bons vocês sejam em desenvolver as suas atividades hard, tá? Então, é muito importante que nós entendamos assim. Não há uma mais importante que a outra, nem a hard, nem a soft, mas elas são complementares e necessárias. Eu diria que as soft hoje em dia são mais necessárias pelo simples fato de que nós não trabalhamos isso na escola, no dia a dia, na faculdade. A gente não lida com isso, não aprende isso. Não tem alguém desde criança, às vezes nem os pais, né, trabalhando isso com seus filhos. Então, é mais necessário hoje, mas não é mais importante. Ambas têm o mesmo peso e nós precisamos nos acostumar com isso. Ok, pessoal? Até aí, todo mundo entendeu soft e hard skills? A diferença entre ambas e por que elas são importantes para nós? Quem entendeu ainda tiver aí, digita sim ou ok aí no chat. Sim. Beleza, tem 4 pessoas ainda aqui, né? Pelo menos isso. O resto me esqueceu aí, foi ver o jornal, foi ver novela, alguma outra coisa. Não, a gente está aqui. Vamos lá. Bom, agora eu preciso dizer para vocês uma coisa importante, galera. Como membro da American Marketing Association, como empresário, como pessoa que está no mercado, né, além de estar na academia, além de professor, eu estou no mercado, ou seja, eu não sou um professor profissional, sou um profissional que também sou professor, eu preciso falar um fato, né, que as pessoas tendem a fechar os olhos, infelizmente. Tá? Se você for ver, mesmo as pequenas empresas hoje, ou as grandes, enfim, elas estão mudando seu mindset,
Elas estão mudando seu modelo mental. Antigamente, elas buscavam pessoas prontas, com habilidades máximas, né, para entregar um resultado imediato, mas isso já está mudando. Hoje, de maneira mais sábia, as empresas estão buscando personalidades, pessoas que dão match ali com seus valores, com aquilo que elas acreditam, mesmo que essas pessoas ainda não estejam no ápice das suas competências. Então, elas estão buscando uma pessoa que se conecte com os valores organizacionais, né, com um padrão de comportamento e conduta organizacional, e a partir dali eles mesmos vão desenvolver essas pessoas com as hard skills. Se você for ver as grandes empresas do mundo, por exemplo, sei lá, então, um exemplo específico, Google, ele não está lá querendo um super desenvolvedor full stack sênior. Ele vai querer um jovem disposto a aprender e que esteja imbuído dos mesmos valores que o Google. Depois ele vai desenvolver essa pessoa. Né? E isso está em todo lugar. Por que eu trago essa reflexão, gente? Para nós pensarmos, sobretudo vocês que estão em formação ainda na academia, para pensarem em não apenas serem muito bons em planilhar, em fazer cálculo, em fazer projeto. Vocês precisam ser muito bons também nas suas competências sociais. Vocês precisam entender o que as organizações esperam de um egresso do curso de engenharia, por exemplo. O que eles esperam de um engenheiro? Será que é só alguém que saiba fazer um projeto? Pensem nisso. Né? Vocês vão precisar, de alguma maneira, estar imbuídos dos valores daquelas organizações em que vocês vão se conectar, seja como funcionários, seja como prestadores de serviço, né? Seja como parceiros, enfim. As organizações cada vez mais estão buscando personas, tá? E depois elas vão desenvolver essas pessoas de de menos. E eu também faço isso. Mesmo as minhas empresas sendo pequenininhas, olha, no meu time, por exemplo, lá na Crank Marketing, todas as meninas, as 3, quando a gente contratou, elas, assim, estavam longe do seu desenvolvimento pleno. Mas nós contratamos por acreditarmos que aquelas pessoas tinham o perfil da nossa empresa. E a partir dali nós vamos desenvolvê-las, fazer treinamentos, desenvolvê-las, enfim. Né? Acreditamos que isso era muito mais importante do que pegar um profissional fodástico no mercado e trazê-la para dentro, e essa pessoa, de repente, não se conectar com aquilo que nós acreditamos. Tá? Então, todas as organizações começaram a pensar nisso. Vocês, enquanto viventes, coexistentes no mundo eminentemente organizacional, fazem parte de várias organizações, né? Organizações formais e informais o tempo todo, vocês precisam estar conectados com essa linha de pensamento, ok? E para finalizar, galera, vamos falar um pouquinho sobre as dicas, né, que eu disse para vocês que daria no final, sobre como adquirir as soft skills ou como ajudar as pessoas a desenvolver as soft skills, né? Eu falei para vocês no início que eu ia dar 2 conjuntos de dicas, né, para equipes e para vocês mesmos, individualmente. Mas antes eu quero também quebrar um outro paradigma, tá? Eu não acredito, galera, em nada inato, em nenhuma competência inata. Tem alguma corrente, né, de escritores, algumas linhas filosóficas, e, enfim, de credibilidade maior ou menor, que acham que as pessoas nascem com alguns talentos. Bom, eu não acredito nisso. Eu acho que vocês podem ser o que vocês quiserem, desde que se preparem para isso, né? Entendam que as coisas não vão acontecer do dia para a noite, tenham resiliência, enfim, criem metas, tracem objetivos de curto, médio e longo prazo e vocês vão ser o que quiser. E com as competências, que são conjuntos de conhecimentos e habilidades e atitudes, é a mesma coisa. Você pode desenvolver esses conhecimentos do ponto de vista teórico, praticar a habilidade, como eu dei o exemplo lá do bolo, da primeira vez vai ser ruim, qualquer coisa que a gente faz da primeira vez vai ser pior do que da segunda, que vai ser pior do que da terceira, que vai ser pior do que da quarta, né? Então, quanto mais a gente pratica, mais a gente fica bom, mais a gente se conecta com o outro, com o grupo, enfim, quando a gente repete essas experiências. E as atitudes, quanto mais a gente também tem o hábito de desenvolver certas atitudes, a gente acaba, como por osmose, sendo aquela persona que nós estamos projetando. Então, como qualquer outra coisa na vida, as soft skills elas podem ser desenvolvidas. Esse é o primeiro ponto. Não vão dizer assim, não, eu não tenho isso, eu sou fechado, eu gosto de trabalhar. Não, isso é besteira. Isso você está criando uma crença limitante para você mesmo. Você é o único responsável por não desenvolver essas soft skills em você próprio. Tá? Porque como qualquer outra coisa na vida, você pode, e se quiser, você vai desenvolver. Tá? Então, vamos lá. Quebrado esse paradigma, vamos ver as dicas que eu prometi. Vou começar para a sua organização, e aí pode ser a sua equipe na faculdade,
a sua equipe lá no CREA Júnior, pode ser na empresa que você trabalha, pode ser, enfim, em qualquer lugar em que você esteja lidando com times, com equipes, né? Você pode utilizar essas dicas aí para potencializar o desenvolvimento de soft skills, já que você não vai ter domínio sobre o desenvolvimento de soft skills do outro, né? Eu costumo dizer, galera, que conhecimento a gente não passa para ninguém. Isso é um mal de professor abrir a boca para falar assim, não, eu vou compartilhar o meu conhecimento. Bom, isso é bobagem, isso não existe. A gente compartilha informação. Nós somos curadores de informação. Eu estou comunicando coisas que todos os que estão me ouvindo aqui agora estão ouvindo da mesma forma. Então, a comunicação ela é coletiva, né? Mesmo as pessoas que não estão aqui agora de maneira síncrona, mas que assistirem isso para o resto da vida, que vai ficar disponível lá online, né? Elas vão estar ouvindo a mesma informação, uma informação coletiva. Mas o conhecimento, ele é individual. Portanto, eu não posso passar o meu conhecimento para ninguém, bem como vocês não vão poder passar conhecimento para ninguém, nem pegar conhecimento de ninguém. Vocês vão precisar construir o conhecimento próprio de vocês. O conhecimento ele vai variar de acordo com as crenças de cada um, com aquelas determinantes de comportamento que eu falei lá no início, né? Que as competências que envolvem os conhecimentos são parte daquilo. Então, vai depender da vontade de vocês, vai depender das experiências pregressas, das limitações, dos paradigmas, da vontade, como disse o Thelma, e de várias coisas, né? De como você vai internalizar essa informação e de como você vai transformar aquela informação em algo útil no dia a dia. Então, o conhecimento ele é individual. Dito isso, essas 3 dicas para o desenvolvimento de times é muito mais para criar um ambiente propício para o desenvolvimento individual de soft skills. Já visto que você não vai poder lá abrir a cabeça da pessoa e colocar uma competência de qualquer natureza dentro dela, tá? Vamos lá. Primeira dica para criar esse ambiente é mapear o perfil dos membros. A Fabíola, por exemplo, eu sei que ela é líder aí de uma equipe no CREA Júnior, que ela falou que a Isabel também está com ela, os outros eu não conheço. Bom, qualquer líder, pessoal, e liderança não é posição, é ação, né? Então, o conceito de liderança ele passa pela capacidade de influenciar pessoas para atingir um objetivo coletivo específico, né? Portanto, não tem a ver com cargo ou com uma posição constituída ou não, mas sim para uma ação específica. E todos nós vamos ser líderes em determinados momentos da nossa vida, vamos assumir papéis de liderança. Então, todo líder precisa conhecer os seus liderados. Eu não tenho como me considerar um líder se eu não sei quem é quem no meu time. Se eu não sei o que a pessoa espera, o que ela faz, por que ela está ali, o que move aquela pessoa, de onde ela vem, coisas simples, né? Eu costumo brincar que eu falo uma coisa sem dizer o nome, né? Mas que eu visitei uma empresa recentemente e quando a gente estava falando de estimular as pessoas, né? Seja por reconhecimento, seja por recompensa, e eu conversando com o empresário, ele tinha uma funcionária lá que trabalha com ele há 17 anos, ele não sabe nem onde ela mora. Fiz essa cara aí que a Fabíola fez também. Não pode, gente. Nós precisamos conhecer o nosso time. Quem é quem, de onde veio, o que ele espera, enfim. Porque as pessoas heterogêneas como são, como eu disse lá no início, elas vão reagir de maneira diferente a estímulos diferentes. Então, a primeira coisa para ajudar as pessoas a desenvolverem as suas próprias soft skills é estimular de maneira correta, gerar os estímulos adequados. Eu só consigo gerar o estímulo adequado se eu conhecer o perfil das pessoas. Então, imagina só que a minha equipe seja toda essa galera que está aqui na sala hoje, né? E eu sei lá que a Fabíola ganha, eu pago 5 salários mínimos para a Fabíola e pago 1 salário mínimo para a Isabel. Bom, de cara eu tenho certeza que a Isabel precisa mais de dinheiro do que a Fabíola, não necessariamente, mas ela ganha menos. Portanto, parto do pressuposto que para a Isabel, como estímulo para ela fazer qualquer coisa que seja com mais afinco, seria muito melhor eu dar uma recompensa do que um reconhecimento. Já para a Fabíola, que ganha mais, normalmente teria mais, em teoria estaria mais estável, talvez ela ficasse mais feliz não com uma nova recompensa, mas com um reconhecimento, né? Alguma coisa que ela pudesse ser reconhecida pelo trabalho que ela faz. Uma pessoa que ainda não está estável financeiramente, ela, por mais que fique feliz em ser reconhecida, ela vai, obviamente, também querer ser recompensada, porque ela precisa disso. Veja, então, estou dando um exemplo muito simples aqui, sobre estímulos, né, de recompensa ou reconhecimento, e eu não vou ter como acertar o estímulo adequado se eu não conhecer a minha equipe, né? Como é que eu vou saber se fulano gosta de tal coisa e se ciclano gosta de outra coisa, enfim, sobre como desenvolver
né? Como ajudar essas pessoas a ter mais empatia uns pelos outros, por exemplo, ter mais resiliência, mais tolerância, né? A pensar mais na coletividade, a ser mais expansivo, se eu mesmo não estou conseguindo me conectar com essas pessoas. É muito difícil. Então, a primeira dica coletiva para as organizações que vocês fazem parte é mapeie o perfil dos membros dessa equipe, dessa organização. Quem é quem? Façam que nem aquela chamada do Globo Repórter, né? De onde vêm, para onde vão, onde vivem, como fazem, enfim, né? Pesquisem sobre as pessoas. Isso faz parte, são pessoas do dia a dia de vocês. É natural que vocês já soubessem. Se não sabem, busquem saber quem são essas pessoas. Tá? Esse é o primeiro passo. Segundo, é promover condições de sociabilidade. Eu coloquei até aí eventos ou situações, né? Mas, na verdade, não precisa ser necessariamente um evento ou uma situação, mas até mesmo dentro do dia a dia, promover condições de sociabilidade, condições de integração, momentos ou oportunidades que essas pessoas tenham de se relacionar entre si, porque o excesso de relacionamento certamente vai ajudar as pessoas a estimular as competências soft. Imagina, eu não tenho, eu adoro sempre o exemplo da competência empatia, né? Porque é uma que está faltando muito no mundo. Bom, eu não tenho como ter empatia por alguém que eu não conheço. É comum. Se eu estou lidando com pessoas bem resolvidas, inteligentes, menos ainda. Né? O arquétipo do herói, ele é sempre mais fácil de eu me associar. Ninguém tem empatia natural por alguém bem-sucedido, gente. Se a gente está vendo aí a Paralimpíada, por exemplo, que terminou há pouco tempo, era muito fácil a gente chorar, se comover e ter conexão com quem sofre, né? Com quem deu a volta por cima, é lindo. Com quem está em situação pior que a nossa, a gente se comove, é fácil. Mas, sei lá, vou dar o exemplo do Luciano Huck. Quem tem empatia gratuita pelo Luciano Huck antes dele cair lá do helicóptero, do avião, sei lá? Quase ninguém. O cara nasceu de família rica, era rico, sempre teve tudo. Então, essas pessoas são mais difíceis da gente ter conexões de maneira espontânea. Agora, imagina você numa equipe lá, muito bem resolvida, de pessoas fantásticas e tal. Se eu não estimular momentos para que essas pessoas se conectem mais e melhor, é difícil elas vão ter empatia uns pelos outros. Pelo contrário, elas vão competir, elas vão ter inveja, elas vão querer entrar numa de ser melhores que as outras e, ao invés de cooperarem e colaborarem, elas vão desenvolver uma cultura de competição desnecessária, e muitas das vezes que vai aviltar o clima organizacional. Então, nós precisamos criar um ambiente propício para o relacionamento, né? Para que as pessoas não fiquem com aquele estigma do que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. Todos têm problemas, todos têm dificuldades, todos têm talentos, todos têm muita coisa para nos ensinar, independente da sua posição, idade, formação e etc. Então, esses momentos, essa promoção dessa cultura de relacionamento, ela vai ser muito importante enquanto estímulo para o desenvolvimento das soft skills. É a minha segunda dica. Conhece a equipe. Promove situações para que essas equipes possam se relacionar entre si. Né? Eu dou o exemplo do churrasco. Né? O churrasco é legal, mas eu penso que nem o Mário Sérgio Cortella, né? Que ele diz assim, pô, ninguém vai para o churrasco para comer, né? Churrasco as pessoas vão para se relacionar, para passar o dia conversando, para beber, para brincar, para se conectar. Né? Se possível, põe a carne lá no mais alto possível do fogo para deixar ela não ficar pronta nunca, né? Porque para comer você come em casa, você pede um bandeco, pede o iFood, come o que tiver na geladeira, esquenta, frita um ovo, sei lá, você não vai para um churrasco para comer, você vai para se relacionar. Então, essa analogia é importante para a gente entender esses momentos de socialização dentro das organizações, sejam organizações formais ou informais, vai ser legal para desenvolver as soft skills, vai ser importante também, tá? E, por fim, a terceira dica é desenvolver uma cultura de desenvolvimento e suporte, para que as pessoas, pessoal, não tenham medo de se expressar, não tenham medo de falar dos seus sentimentos, não tenham medo de errar. Isso é muito, muito importante. Né? A cultura da punição pelo erro, por exemplo, que é da ausência do suporte, né, da avaliação punitiva e não da avaliação corretiva, daquela avaliação de desenvolvimento, que é comum no nosso mundo, infelizmente, ela acaba matando, muitas das vezes, um ambiente de desenvolvimento de soft skills, né? Porque a pessoa não se sente à vontade, nem se sente integrada com o coletivo para se abrir mais, para poder errar, para se sentir mais amparada pelos outros e amparar os outros, desenvolver mesmo aquele senso de pertencimento coletivo, né? Se você não conseguir criar essa cultura de amparo, né? De suporte às pessoas.
Aqui a gente não vai abrir a cabeça delas e colocar os soft skills, mas se a gente conseguir seguir essas 3 dicas, conhecer bem a nossa equipe, criar momentos de socialização e conseguir desenvolver uma cultura de suporte, de desenvolvimento, certamente, inequivocamente, vocês vão estar propiciando um ambiente mais frutífero para o desenvolvimento das soft skills individuais em todos os membros dessa equipe, tá? Então, esse primeiro grupo de dicas, essas 3 dicas, são para as organizações. Agora eu vou dar 5 dicas simples para vocês. Cada um de vocês, porque são dicas que eu utilizo para mim, para minha vida, né? Eu não gosto de ser empreendedor de palco. Alguém aí já ouviu falar dessa expressão? Sim, pois é, empreendedor de palco é aquele que nunca fez aquilo que ele está falando, né? Ele aprendeu com alguém, fez um curso no Hotmart de 30 minutos, viu um vídeo no YouTube, aí ele começa a vender aquilo depois falando como se ele soubesse, querendo que as pessoas ainda paguem ele para que ele ensine aquilo. Eu não sou assim. Então eu só falo do que eu vivo. É tipo Murilo Gun. Outro dia, o Murilo, a gente tem um grupo fechado, e ele sempre coloca algumas coisas que ele não posta nas redes sociais, né? Um grupo fechado lá no Telegram. E ele falou uma coisa interessante, ele agora deu uma virada, não sei se vocês conhecem Murilo Gun, mas se não, sigam aí nas redes sociais, recomendo. E ele estava falando sobre a nova virada dele, na espiritualização, né? Ele já era um cara muito famoso, palestrante, apresentador de programas de TV, ele foi o único brasileiro a fazer discurso de encerramento, por exemplo, de um programa de inovação da NASA, né? Escreveu livros, um cara muito famoso e que de repente saiu da cena total, foi fazer curso de criatividade depois que a filha dele nasceu, e agora ele está numa vibe de meditação, de Theta Healing e tal, muito interessante. Ele falando assim, cara, eu não quero ensinar vocês sobre meditação, essas coisas. Eu quero viver isso e compartilhar o que eu vivo. Esse é o ponto, né? Então eu penso da mesma forma. As 5 dicas que eu vou dar para vocês, eu não quero dizer assim, façam isso. Estou dizendo, ó, eu faço isso e tem funcionado, tem me ajudado. Então, se tem ajudado a mim, por que não pode ajudar vocês, né? Obviamente que cada um é que vai saber o que é melhor para si. Então, vamos lá para as 5 dicas. A primeira delas é exercitar a escuta ativa. E isso não é fácil. Aliás, é algo que é difícil para caramba, né? Mas a gente precisa exercitar. Para eu exercitar essa escuta ativa, que eu vou já falar por que eu chamo de escuta ativa, eu preciso desenvolver 2 competências soft: tolerância e empatia. Por que é uma escuta ativa? Porque normalmente, pessoal, as escutas, elas são passivas, né? Alguém fala, sobretudo se eu estou no embate de ideias, eu até postei no meu Instagram recentemente lá, eu não concordo com você, né, e falei sobre como é importante a gente discordar, e infelizmente isso é um tabu, porque as pessoas não conseguem discordar sem brigar, sobretudo no momento desse de discordância, de debate, as pessoas elas têm o hábito de não ouvir ativamente aquilo que está sendo dito. Enquanto o outro está falando, a gente só está vendo a boquinha dele mexer e já projetando no nosso pensamento o que a gente vai responder. Ou seja, nós estamos ali, de fato, sem ouvir mesmo, sem ouvir, compreender, internalizar, né? Tentar entender, se colocar no lugar do outro, mesmo que eu não concorde, né? E aí, como eu citei Voltaire lá no meu post, né? Mesmo que a gente não concorde, a gente tem que lutar pelo direito dessa pessoa poder falar o que ela pensa, assim como nós gostaríamos, né, de sempre ser ouvidos quando falarmos o que pensamos, mesmo sem ser prosélitos, né? Mesmo sem tentar convencer o outro de que o meu ponto de vista deve ser o ponto de vista dele, mas nós precisamos aí sim escutar o que as pessoas têm a dizer, escutar e se conectar de maneira ativa com elas mesmo, né? Sem pré-julgamentos ou sem imposição daquilo que a gente pensa. Essa é a primeira dica, e isso não é fácil, tá, gente? A gente precisa exercitar mesmo, é difícil. Vai ter momentos que a gente vai estar ali de saco cheio, a gente não concorda, mas é a hora de respirar fundo, ouvir. Muitas das vezes, quando a gente consegue fazer isso, a gente nem responde. Porque às vezes as pessoas só querem ser ouvidas mesmo. Elas nem esperam que você diga eu concordo, elas nem esperam que você diga vai ficar tudo bem, vai dar certo, ou vai lá ou não vai lá, nada disso. Elas só querem ser ouvidas, sem ser retrucadas. Então, exercitar a escuta ativa vai ajudar a gente a desenvolver aí essas 2 competências soft, tolerância e empatia. Segunda dica, nesses momentos de escuta ativa, né, tentem não reagir simplesmente. Tentem bloquear aquele pensamento de formular a resposta antes mesmo do outro terminar de ter falado, né? Respondam,
quando for necessário. E se for necessário, porque às vezes você nem precisa responder. E quando for responder, gente, parta do pressuposto de como se fosse uma negociação, ganha-ganha. Todo mundo tem que ganhar de alguma forma. Mesmo que eu não convença o outro do meu ponto de vista e ele não convença-me do dele, nós dois saímos ganhando, porque antes daquele embate eu só tinha uma ideia. Agora eu vou sair com duas. Eu vou conhecer um outro ponto de vista, uma outra perspectiva, né? Uma outra pessoa diferente de mim falando da mesma coisa com um ponto de vista diferente. Isso é fantástico. E se eu achar que o meu ponto de vista é mais válido, então eu tenho que partir para um processo de persuasão. Eu não vou falar mais alto, eu não vou impor isso, né? Não vou diminuir o que o outro pensa em detrimento do que eu penso, né? Ou para supervalorizar o que eu penso, mas eu vou tentar de alguma maneira persuadi-lo aquilo, né? Vou colocar os prós, os contras, por que eu acho que aquele meu ponto de vista deve ser escolhido numa votação, por exemplo, num embate, num processo decisório, enfim. Então, não reagir e sim responder é fundamental. Toda vez que a gente reage, a gente se arrepende, gente. Que a gente age sem pensar, a gente fala coisas sem pensar, e o que a gente fala, a palavra não volta mais, e aí a gente mancha relacionamentos, tem ruídos, às vezes, assim, irreparáveis em processos comunicacionais que vão custar um relacionamento afetivo, uma promoção, um emprego, uma parceria, alguma coisa, tá? Então, é importante que nós treinemos não reagir, né? Que sejamos o mais frio, né? O mais frios possível nesses momentos de debate, né? Mesmo que seja difícil, mesmo que a gente esteja se tremendo todinho para reagir, mas vamos tentar não, vamos pensar primeiro, né? Após a escutativa, se for necessário, a gente responde e, sobretudo, respondendo da maneira correta. E aí isso vai ajudar a gente a desenvolver também mais e melhor as nossas soft skills, tá? Terceiro, gente, vamos nos desconectar do compromisso com a perfeição. Sabe por quê? Porque ninguém é perfeito, gente. Vocês não são, eu não sou, as organizações não são, não existe perfeição. Muitas vezes a pessoa não faz algo, né, ela se bloqueia porque não está como ela gostaria, né? Enfim, vamos fazer o que a gente pode com o que a gente tem, né, da melhor maneira possível. Então, assim, ser assertivo o máximo possível, mas esquecendo esse negócio de ser perfeito, né? Lembra do que a gente falou das competências? Conhecimento, habilidade, atitude. Habilidade é a recorrência. Então, quanto mais a gente for fazendo, melhor vai sair. Agora, é melhor feito do que perfeito. Ruim é quando a pessoa nunca faz achando que só vai fazer quando tiver nas condições ideais. Bom, essa pessoa nunca vai fazer. Nunca vai namorar, nunca vai casar, nunca vai ter filho, nunca vai viajar, nunca vai desenvolver um projeto, nunca vai fazer nada. Porque se ela esperar a melhor condição para isso, bom, sinto dizer para vocês, galera, que a melhor condição nunca vai chegar. A melhor condição quem faz é você. Então, seja assertivo, mas não perfeito, tá? Desenvolva seu processo produtivo, né, associando as soft skills de você com você mesmo, a sua autoaceitação, né, a sua aceitação daquilo que você não pode mudar, né, e do seu processo de melhoria contínua lá no lifelong learning, mas conforme você vai produzindo, você vai melhorando a eficiência nas tarefas, você vai aumentando a produtividade, você vai melhorando as relações, enfim. De fato, João, tudo relacionado a soft skills ele tem a ver com autoconhecimento. Eu não ia falar disso porque o autoconhecimento é bem mais amplo, eu teria que falar de outras coisas, né? Então, meu foco está, de fato, no desenvolvimento de competências. Mas, sim, quanto mais você se autoconhecer, e isso não vai acabar nunca, né? Porque se nós mudamos, a gente nunca vai se autoconhecer por completo, né? Vocês eram pessoas antes de agora, de começar a palestra, agora já são outras, porque já tiveram acesso a outras informações que pode ou não ter transformado vocês internamente, e isso já faz de vocês uma pessoa diferente. Então, se nós estamos o tempo todo mudando, né, não sendo os mesmos, a gente nunca pode dizer que nós já nos autoconhecemos. Nós vamos mapear alguns comportamentos para algumas situações, legal, mas a gente sempre vai precisar estar buscando se conhecer diante de fatos novos, situações novas e do nosso próprio novo eu. A quarta dica é ter disciplina. Isso daqui é indiscutível, não tem como, para tudo na vida, gente. Se a gente não tiver disciplina também, a gente não faz nada. Então, é a questão do comprometer-se com a mudança. Se você quer mudar qualquer coisa na sua vida, não ache que você fazendo as mesmas coisas que você fazia ontem, as coisas vão mudar. Você precisa fazer coisas diferentes. E a partir daí também não é fazer coisa diferente um dia.
né? É estabelecer uma rotina, né? E ter disciplina para que aquela rotina se concretize, seja efetiva, né? E aí eu dou a dica de estabelecer metas, né? De curto prazo, de preferência, algo que seja temporal, mensurável, avaliável, né? Sobre esse seu processo de mudança, sobre esses comportamentos que você está tendo. Isso é muito importante. Ter disciplina vai ser fundamental para que sua mudança aconteça, né? Para que você consiga desenvolver mais e melhor as suas soft skills, tá? E aí, no final, aquilo que eu disse que não ia falar no início, acabei de citar, né? Por ser muito amplo, seria a sua última dica mesmo, buscarem esse autoconhecimento, e aí eu não vou me repetir, porque, como o João falou, eu acabei antecipando, né? Que nós possamos, de fato, buscar todos os dias conhecer um pouquinho mais sobre nós mesmos. As emoções nós não controlamos, tá, gente? Isso, a emoção é um dos de consequências aí dos processos psicológicos básicos, né? Assim como percepção, atenção e sensação. Então, as emoções nós não controlamos, nós lidamos com ela. Né? Alguém que diz que se controla a emoção é alguém que não entende nada de psicologia, tá? Então, nós só temos aí no nosso processo de autoconhecimento descobrir, né, os gatilhos que geram nos a ter certos tipos de emoção e aquelas emoções que possam ser nocivas às nossas competências sociais, nós devemos evitar esses gatilhos, né? Se eu sei que é algo que eu não consigo lidar, eu vou evitar, enfim, mas não tem esse que controle as suas próprias emoções, isso é uma falácia, né? Tanto do ponto de vista teórico quanto prático, tá? Então, o autoconhecimento constante é a última dica para vocês dessas 5 que eu trouxe. Bom, era isso, galera. Nós, só como fechamento aqui, reforço positivo, nós vimos o nivelamento sobre o que é competência, né? Nas condicionantes de comportamento, falamos das variáveis, dos desdobramentos dela, vimos 4 perspectivas de competência distintas e associamos 2 delas às hard e soft skills, depois vimos a diferença entre hard skills e soft skills, a partir daí evoluímos para o T-Model Learning, né, o modelo T de aprendizagem, e falamos também de lifelong learning. Depois citei para vocês o que as organizações esperam e buscam, e por fim dei essas dicas aí, tanto para as organizações que vocês fazem parte, como para vocês próprios, 5 dicas para desenvolverem mais e melhor as suas soft skills. Eu espero ter sido útil, espero que essas pequenas dicas, né, esse bate-papo, esse nivelamento possa ajudar vocês a serem profissionais ainda melhores, né, e desenvolver mais as soft skills. Contem comigo e muito obrigado, gente. Devolvo a palavra aí para a Fabíola. Gente, é uma honra mesmo você estar presente com a gente. Você tem uma fã, que sou eu. Eu nunca falei para ninguém, mas pode ter certeza, eu tenho a fã, porque menino, eu entro em sua página, vejo, tem umas frases tão legais. Teve uma frase que eu nunca esqueci, que estava nos seus status, que falava assim: que sentimento você é hoje, né? Qual é o sentimento que você está sendo hoje? E eu fiquei pensando, meu Deus, qual é o sentimento que eu estou sendo hoje? E aqui tem muitas frases, eu aconselho o pessoal a visitar a sua página, porque você tem muitas frases que eu guardo, eu tiro o print, não nego, tiro o print e guardo, porque a gente leva para a vida. Tem muitas coisas que você postou, que você colocou, que a gente leva para a vida. E eu aconselho o pessoal a entrar lá no Instagram dele, vocês vão amar. Eu, como pessoa, vejo muitas coisas legais. E eu estava até conversando com o Matheus, que quando você fala assim, eu digo, meu Deus, esse homem é muito inteligente. Nos mostra muitas formas de que o ser humano é. E para mim está sendo uma honra mesmo. Eu agradeço o professor Thelmo. Professor Thelmo, seja muito bem-vindo. Obrigado pela sua presença. Obrigado por nos indicar, né? Tá me traindo? Não. Muito obrigado por nos indicar o Mauro. Muito obrigado mesmo. Alguém mais tem alguma coisa para perguntar? Alguma dúvida? O João Matheus levantou a mão aí. Aproveita, João Matheus. Eu vou aproveitar mesmo que até primeiramente, boa noite, pessoal, a todos, cumprimento a todos, ao professor Thelmo, que é um professor excelente. Como sempre, tem indicações assertivas, parabenizar ao CREA Júnior Estadual pela palestra, pela organização que está sendo maravilhosa. Nós precisamos dessas palestras que nos abram os olhos para as soft skills. Parabenizar o Mauro, que foi uma palestra show, muito bom, embora pouco tempo, de 1 hora no máximo,
mas que conseguiu rememorar para muitos, pelo menos para mim, alguns pontos da minha vida mesmo, como estudante, como pessoa, que você vê que tem que melhorar e que tem que adquirir essas habilidades. Eu não sei se Mauro conhece o empreendedores do Sebrae, Empretec. Eu fiz Empretec ano passado. Foi um dos seminários que também me abriu para essa questão de habilidades que podem ser adquiridas, e eu achava que você nascia ou você ia desenvolvendo com muitas experiências, mas de fato, quando você vê o desafio, você estipula suas metas e você tem que fazer propositalmente, não espera acontecer, você vê a habilidade, vê o contexto e faz, você acaba adquirindo com a prática. É muito bom o conceito de competência, é um conceito atual e que, para mim, é um dos melhores conceitos. E aí eu estava até falando aqui no chat com o professor Telmo, é relativo, né? Com ele como professor, vejo muitos alunos com habilidades sociais incríveis, e eu como aluno vejo muitos colegas com habilidades sociais ainda pendentes. Vejo tem colegas que são feras em cálculo, são feras em disciplinas, mas que falta essa resiliência, essa empatia, essa comunicação. Aí a pergunta final, depois de parabenizar, na graduação, a dica que você dá para o acadêmico mesmo, adquirir essas soft skills, além das hard que são adquiridas no contexto técnico, acadêmico, de estudo, de muita dedicação, que o professor Telmo sempre coloca isso em toda a aula. Pessoal, cálculo é prática, é dedicação. E isso, de fato, mas as soft skills você não aprende na sala de aula, né? Você não aprende sentado ali, o professor, ele não, na verdade, o propósito dele não é lhe ensinar isso, ele, na graduação, é lhe ensinar, claro, conhecimento técnico científico que você tem que usar como profissional. Como pessoa, né, esse lado humano, você adquire externo à universidade ou dentro dela. Mas qual é seu ponto, né, um insight que você deixa assim, para a gente? Se permitam viver alguma experiência e vocês vão começar a adquirir ou visualizar essas habilidades sociais na vida de vocês. Me fez entender? Sim, João. Obrigado, primeiramente, né, pelos elogios. João, se permitir viver em sociabilidade, é o primeiro ponto, né? Hoje, as pessoas às vezes estão dentro da mesma casa e estão conversando pelo WhatsApp. Um na sala, outro na cozinha. Você não vai desenvolver soft skills assim. Pode ter certeza que não. Então, eu acredito que como as soft skills elas estão envolvidas normalmente ou associadas aos comportamentos, né, às ações ou às suas habilidades sociais, você só vai conseguir desenvolvê-las exercitando isso. Mas não é um exercitando isso também a partir de comportamentos individualistas, mas desenvolvendo isso exercitando comportamentos sociais, se colocando mais no lugar do outro, tentando conhecer mais e melhor a história do outro, as dores do outro, se colocando à disposição, às vezes, uma frase simples, né? Como foi seu dia? Como você está hoje? Uma coisa simples. Pode parecer bobo, mas às vezes a gente que é casado há 10 anos, a pessoa chega em casa de noite e não pergunta como que está a esposa, o marido, né? Como que a outra pessoa se sente. Sabe que as pessoas adoram falar sobre si, adoram. É mentira quando alguém diz, eu não sei falar sobre mim. Só se for lá na entrevista de emprego. Qualquer coisa que a gente mais gosta é falar sobre nós. Então, quando você pergunta como o outro se sente, você está dando uma oportunidade para ambos. Para aquela pessoa expressar como ela se sente mesmo, colocar para fora aquilo que ela precisa, mas principalmente para que você conheça mais e melhor a outra pessoa. Então, a única dica que eu posso dar, e nem é um insight, é meio que até óbvio, é que vocês busquem se sociabilizar, mas com o intuito, de fato, de se conectar com as outras pessoas. Né? Não é sociabilizar pura e simplesmente para viver situações sociais, mas para conhecer os outros, entender um pouco mais os outros e, a partir daí, desenvolver aquilo que precisa dentro de si próprios para serem mais e melhor sociáveis para essas outras pessoas. Tá, João?
Excelente. Mais uma vez, obrigado. Eu já printei o ato, nós temos uns eventos engatilhados aí pelo diretório. Vou entrar em contato, com certeza. Primeiro foi o professor Telmo, né, que levantou a mão. Professor Telmo? Alô, estão me Oi, ouvindo? professor, estamos. Ah, Saudade, muito bem. professor. Lerai, você está aqui pertinho de mim, Lerai? Não, hoje eu não estou na Edufor. Ah, Estive aí pela manhã. eu estou aqui aplicando prova. Bom, primeiro parabenizar a palestra, né? Como sempre, show de bola. Eu acho que, apesar do público reduzido, Verdade. que são pessoas que perdem oportunidades, né? As oportunidades, elas aparecem uma vez só na vida. Às vezes, algumas vezes, as pessoas conseguem ter essa habilidade de perder essas oportunidades, né? E a oportunidade do conhecimento, ela é irrefutável. Bom, queria deixar aqui para vocês um ponto importante, né? Com a palestra do Lerai para vocês. Vocês que participam do CREA Júnior, que participam do CREA Júnior do Núcleo de Chapadinha, da Agropec, de diretório acadêmico, vocês são e serão profissionais diferenciados. E vocês estão tendo a oportunidade, como o Lerai colocou, de fazer o network, fazer a melhoria das competências e habilidades de vocês com o intermédio dessa comunicação com pessoas vividas, pessoas experientes e pessoas que podem trazer o conhecimento para vocês. E Lerai é esse cara. Quando eu assisti essa palestra dele, na hora eu pensei em vocês e falei, vocês precisam ouvir o que ele tem para dizer, porque me tocou e vai tocar todos, com certeza. Segundo, gente, águia voa com águia, urubu voa com urubu. E vocês conheceram uma águia hoje, um cara fera, né? E aprendam, andem com ele, né? Nós, eu falo, nós estamos para colaborar, para contribuir. Como o Lerai mesmo colocou, a gente não passa conhecimento, a gente passa informações, experiências vividas, e vocês têm que pegar essas informações, essas experiências, e construir o conhecimento de vocês. Construir isso através do quê? Desse trabalho, desse exercício, dessa oportunidade que vocês estão tendo aí pelo CREA Júnior, pelas empresas júniores e empreendedorismo, etc, etc, etc. Então, não percam esse espírito. O Mauro está aí, é um cara sensacional, eu também. A gente está para contribuir com vocês. E usem isso. O mundo, como o Mauro colocou, precisa de empatia, ele precisa de pensamentos diferenciados. E eu acho que eu, dentro do curso de engenharia agrícola, pelo menos eu me faço entender, né? Tanto que eu tenho muitas pessoas que me acompanham, que seguem, né, as oportunidades que eu mostro. E, Mauro, muito obrigado aí. Você é um cara que veio aí para contribuir para esse grupo. Pode ter certeza que a cada mês eles estão te chamando aí para dar uma palestra diferente, viu? Porque eles são pessoas diferenciadas e eu tenho certeza que lá na frente, daqui uns 10 anos, nós vamos ouvir o nome deles como pessoas que vão estar despontando aqui no Maranhão, mudando a vida das pessoas e transformando a sociedade da forma que a gente quer. Mas era isso aí mesmo que eu queria dizer, viu, gente? Um abraço para todos. Professor Telmo, muito obrigada. Professor Telmo é um amor de pessoa, nosso professor, nosso amigo. Não tem como agradecer. Ele ajuda a gente bastante, principalmente sobre essa palestra. Ele que indicou você, ele falou, vai lá, Fabiola, manda mensagem. Eu digo, professor, vai, convida. Eu digo, pensei assim, com a quantidade de seguidores que tem no Instagram, eu digo, ele nunca vai ver minha mensagem. E para a gente foi uma honra
sua presença, é uma honra estar com a presença do professor. Pode contar com a gente, quando precisar da gente está aqui disponível. Eu sou suspeita para falar, eu gosto muito, fico observando muito a Lucy, ai, meu Deus, eu fico vendo as suas publicações, eu fico vendo os stories. A cada frase que você fala, pode ter certeza que alguém precisa naquele momento. E esse tema dessa palestra, eu escrevi tudo. Você nem imagina o que eu escrevi aqui. Eu escrevo tudo, tudo, tudo. Porque pode passar 10 anos e eu vou lembrar. E eu gosto de guardar. Para mim é uma honra você estar com a gente. Muito, muito, muito obrigada. Fabiola, a Isabel ia perguntar, não lembro se ela ainda. Isabelzinha, vai, Isabel, pode perguntar. Estou tagarela. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o professor, né, por essa palestra que foi sensacional. E me surgiu eu queria aproveitar a oportunidade para tirar uma dúvida, né, que eu tenho sobre essa questão de gestão de equipes, né? Eu faço parte do Centro Acadêmico de Engenharia Química da UFMA e lá eu sou diretora de comunicação, né? Gerindo uma equipe de marketing. Aí, às vezes, o presidente do centro acadêmico, ele chama minha atenção no sentido de que ele diz que, às vezes, eu não cobro muito da minha equipe na questão de prazos, né? Porque a gente tem muita demanda e, às vezes, eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa que eu não sei porque eu não consigo chegar e dizer para uma pessoa, você fez isso errado, não é assim, ou essa demanda você tem que se apressar mais. E eu queria pedir uma dica de uma forma de como a gente pode cobrar sem ser agressivo, sem soar de um modo desagradável para a nossa equipe. Ok, Isabel, isso é simples. Bom, a dica que eu dou aí é dar o que a gente chama de feedback sanduíche. O que é um feedback sanduíche? Normalmente a gente usa para feedbacks de reforço positivo para uma tarefa que não está sendo cumprida ou de uma atitude que não foi positiva. Ele é sanduíche porque o sanduíche tem 3 elementos, né? Pão, recheio, pão. Não é assim, Isabel? Um sanduíche, seja ele qual for. E o Sim, feedback, ele é da mesma forma. A gente começa elogiando a pessoa, né, valorizando a posição dela dentro do nosso time, as atribuições que ela tem dado, as colaborações. Depois nós tratamos do ponto de maneira assertiva, né? O feedback ele não é sobre a pessoa, ele é sobre a ação, a atitude, ou a omissão, ou a tarefa que não foi realizada adequadamente. E depois a gente termina com um reforço positivo novamente, né? Elogiando, reforçando que a gente precisa dela, que ela é muito importante, que conta com ela, que se ela não conseguir fazer isso, né, nós não vamos conseguir entregar aquilo que a gente precisa. Então, normalmente quando a gente vai cobrar alguém do time, principalmente em atividades de voluntariado, imagina, essas pessoas aí, elas não têm obrigação. Elas não recebem para isso, na verdade. Ela, assim como você, está se doando lá, ela não recebe nada para isso. Se ela quiser não fazer, ela não vai fazer. Então é muito importante que você faça isso. Você comece relembrando ela do quão importante ela é dentro do time. Depois diga que, apesar disso, você precisa que ela cumpra determinado prazo, né, que ela faça isso, ou corrija alguma atitude, ou realize aquela tarefa específica. Veja, a chamada de atenção, por assim dizer, o puxão de orelha, ele vai ser de maneira impessoal, sobre a tarefa, sobre uma execução, sobre uma ação específica e não sobre a pessoa. Até porque a gente não vai julgar a pessoa. E no final, depois que você chama atenção disso, você reforça, né, como no feedback sanduíche, a outra parte do pão, o quão importante essa pessoa, diz que conta com ela, se coloca à disposição para ajudar na realização, se for o caso, enfim. Normalmente isso é infalível, né? É óbvio que gerir equipes não é tão simples. Isso é uma única estratégia de feedback, né? E o feedback, essa retroalimentação, ela é dada o tempo todo. Mas se ele for planejado por uma ação equivocada ou por um não cumprimento de prazo, por exemplo, a dica que eu dou é isso, tá bom, Isabel? Feedback sanduíche, não esqueça dessa expressão. tá certo, professor, obrigada. Vou anotar isso aí, vou utilizar. Muito Obrigada. bem. Depois me diga se deu certo. Tá certo, digo sim. Principalmente para a gente que é coordenador, né? A gente sofre muito. Às vezes eu comento com o meu coordenador geral, que é o Ed Júnior, que se for por mim eu faço sozinha. Eu digo,
Se a pessoa não consegue, eu tento levar o barco sozinha. Eu acho isso muito negativo do meu lado, por ser assim muitas vezes. Qual é a forma que a gente pode fazer para diminuir esse conceito de muitas vezes ser individualista? Delegar, Fabiola, delegar. Quanto mais você delega, menos individualista você fica. E aí você diz, mas se a pessoa não faz. Bom, mas ela não faz se você deixar isso à revelia. Você delegar não significa entregar para a pessoa simplesmente largar de mão. A responsabilidade como gestora continua sendo sua, né? Então, é o delegar e acompanhar. Delegar com prazo, acompanhar de maneira periódica, verificar se essa pessoa está precisando de ajuda, né, conduzir o processo, liderar, muitas das vezes é estar à frente, mas não necessariamente executar tudo. Se você for executar tudo, perde-se a razão de ter uma equipe. E outra, você perde a oportunidade de ajudar as pessoas a se desenvolverem, né? Eu costumo até brincar que se você é líder e na sua equipe tem alguém que conhece mais do que você, que faz melhor do que você as coisas, parabéns, você selecionou alguém bem. Porque um dos papéis do líder também é desenvolver outros líderes. E se você executa e faz tudo, bom, você já está deixando de cumprir um dos papéis importantes da liderança. Portanto, delegue mais. Delegue e acompanhe. Digamos que é um prazo para daqui a um mês, você delegou uma tarefa. Tu não vai esperar para cobrar quando der o 29º mês, né? E aí não fez? A pessoa nem lembrava às vezes. Né? Então, delega e acompanha. Daqui 5 dias pergunta. E aí, conseguiu fazer? Como é que está o procedimento? Está precisando de ajuda? Né? Pode até nem ter começado, vai te dar um migué. 5 dias depois, pergunta de novo. Né? E aí você vai acompanhando o processo de maneira geral. E aí você exercita essa tolerância também, acaba delegando mais, e a outra pessoa vai se desenvolver, porque ela vai se sentir partícipe também. Muitas vezes as pessoas elas não fazem porque elas não são incluídas no processo. Elas não se engajam porque elas não se sentem partícipes. Elas se sentem mais exploradas do que donas do processo. Então, às vezes, é incluir desde, sei lá, do debate do como fazer, do porquê fazer, do que fazer. E quando todo mundo participa desse contexto, é muito mais fácil que essas pessoas se engajem, porque elas mesmas decidiram conosco como fazer, né, e por que fazer, por que é importante fazer. Então, elas mesmas, às vezes, atribuíram de maneira coletiva os seus próprios prazos. Elas vão se engajar muito mais do que quando eu decido tudo sozinho e delego, digo, faz aí, né? Então, tudo isso também faz parte do contexto. Acho que se você vai até se sentir mais confortável para delegar mais, se você envolver mais todas as pessoas nos processos decisórios. Você até vai deixar de se sentir sozinha, porque quem é centralizador se sente muito sozinho também, sobrecarregado. Mas às vezes a pessoa diz, eu não delego porque a galera não se envolve, eu não sinto confiança. Aí eu sempre pergunto de volta, mas você envolve os outros? Antes de pensar se eles se envolvem ou não. Então, às vezes, a gente precisa trazer todo mundo para próximo, construir junto, cooperar, colaborar uns com os outros, e a partir daí você vai se sentir até menos sozinho, mais à vontade para delegar. Dizer, não, vou delegar, porque essa pessoa sabe o que precisa ser feito, a gente construiu junto. Então, a gente vai dividir aqui as tarefas e você, como gestora de uma pasta, coordenadora de um setor, você vai acompanhando o desenvolvimento disso e cumprindo as suas próprias tarefas. Afinal, né, as posições de nível tático, gerencial, uma das principais tarefas é planejar, dirigir e controlar. Então, muito menos até executar. Então, se você é coordenador e está executando, tem muita coisa errada nisso aí, né? Então, é planejar, dirigir e controlar. E esse processo de direção, de acompanhamento, né, e controle, muitas das vezes vai necessitar que você se envolva também na execução e faça junto, né, até para liderar pelo exemplo. Mas não significa que você deva centralizar tudo, tá? Então, a dica é, envolve todo mundo e delega mais. E tenho certeza que vai dar certo se você acompanhar também, não pode deixar solto. Obrigado. Alguém mais tem mais alguma dúvida? Vamos aproveitar, gente. Sou tão tímido. Professor, tem alguma pergunta? Professor Telmo? Acho que o Telmo está aplicando prova. Ele já falou até demais aí. Não tenho, não. Mas eu ainda estou na prova aqui. Professor Telmo, eu gosto de conversar com ele. A gente conversa muito. A gente é muito boa para trabalhar. Se ninguém tem mais perguntas, gente, eu quero aproveitar para agradecer os elogios, me colocar à disposição de vocês, porque vocês precisarem.
não só de vocês que estão aqui de maneira síncrona, mas todos os demais que estejam aí assistindo o vídeo no canal do YouTube de maneira assíncrona. Se precisarem de qualquer coisa, me chamem. Nem sempre eu respondo imediatamente, a Fabiola sabe, às vezes eu demoro, né, mas eu respondo sempre, porque são Sim. muitas coisas, muitos afazeres, e agora mesmo, eu estou aqui há quase 2 horas com vocês, e na maior parte do tempo eu não olhei o celular. Eu olhei algumas vezes, mas certamente quando eu pegar aqui vão ter zilhões de mensagens no Telegram, no WhatsApp, no Instagram, e-mails, coisas para responder. E aí, obviamente, esse período, se alguém tinha alguma coisa urgente para falar comigo, ela ficou esperando, né? Então, nem sempre eu vou responder de maneira síncrona, mas sempre que eu puder, aí eu logo de imediato, então logo possa, vou estar respondendo vocês, contem comigo. Foi um prazer estar aqui, prazer conhecer a Fabiola. A gente já se falava só por mensagens de texto, né, nas redes sociais, e agora poder vê-los todos. Pena que eu só estou vendo um monte de bolinha, né, além da Fabiola e do Telmo que abriu a câmera, ninguém mais abriu. Tem um monte de gente que até saiu da sala depois que terminou, e a Isabel que entrou com a câmera ligada, mas depois fechou. Mas ainda assim, foi muito bom estar com vocês, tá bom? Fico à disposição para o que vocês precisarem, é só me chamar. E aí eu devolvo a palavra aí para a Fabiola para ela poder fazer o encerramento. Muito obrigada, Mauro. Foi um prazer a sua presença com a gente nessa palestra. E gostaria de agradecer, prezados participantes, muito obrigada pela presença de todos. Foi uma honra estar presente nessa live, nessa palestra com vocês. E eu convido vocês a vir conhecer o CREA Maranhão, CREA Júnior Maranhão, e vir conhecer essa grande família. Muitíssimo obrigada. Boa noite a todos, bom dia para quem está vendo pela manhã, boa tarde para quem está vendo à tarde. Beijos.